fui, né? Desde criança. Eu tive um período como atleta, tive um período ali também envolvido com a política do clube. De alguma forma, o respeito, a admiração que as pessoas têm por mim ficou abalada, principalmente quando a pessoa, o torcedor, de um modo geral, ele é de oposição ou de uma outra chapa política. Isso é muito ruim. Essa semana, o que movimentou de fato o Vasco da Gama, né, as duas coisas mais importantes foi a convocação do Paulo Henrique, que eu acho que entrou muito bem hoje, e tem tudo para se firmar na seleção brasileira, e a gente torce muito por isso. As especulações ali sobre alguns times da Europa que querem o Ryan, e, claro, a polêmica da recuperação judicial, e principalmente envolvendo o Valdir Bigode. Eu serei muito franco, muito honesto, talvez até breve no que eu vou dizer aqui. É muito ruim, muito ruim, muito ruim quando você toma algumas decisões e se esconde atrás da instituição. Tipo, eu tenho que fazer isso para o bem do Vasco. Eu acho que a recuperação judicial ela é muito bem-vinda. Ela tem uma série de coisas positivas, mas eu sou a favor de que todo trabalhador... Desculpa aí, Flávio, eu escrevi errado. De que todo trabalhador receba integralmente por aquilo que trabalhou. Em relação ao Valdir, eu acho que o Valdir tem que receber tudo que lhe foi prometido e que está lá em contrato e que o clube não pagou. Essa história de você inverter quem está errado é um erro ainda mais grave, porque se o cara trabalhou e naquele período ele não recebeu, eu acho que ele tem todo o direito de ir à justiça e buscar os seus direitos. E aí, quando você entra com uma recuperação judicial, eu estou falando aqui bem leigo mesmo, não quero criar polêmica, não quero tomar partido, não quero estar do lado de A, B, C ou D, só estou dando a minha opinião. Tem que punir quem lá atrás não cumpriu com os profissionais que trabalharam, seja ele Valdir ou qualquer outro trabalhador que prestou serviço, e no caso do Valdir, um serviço muito bem prestado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é a minha opinião. A recuperação judicial ela é de suma importância para que o Vasco volte a ter grandes momentos, porque hoje o orçamento do clube é muito grande, o que sufoca o clube são as dívidas. Também entendo o desejo da atual diretoria em fazer a recuperação judicial para que, a partir de algum momento, o Vasco da Gama possa ser competitivo no mercado, contratar jogadores como Palmeiras e Flamengo, só para exemplificar, ou até indicar mesmo quem são os times que têm condições de contratar jogadores de alto nível. O Cruzeiro faz, mas porque tem um mecenas por trás. O Atlético faz, porque tem bilionários por trás. O Corinthians faz porque depois não paga ninguém também. E outros times acabam fazendo porque o futebol obriga você a fazer grandes contratações, porque senão você fica para trás.
E os times estão ficando para trás, o Vasco ficou para trás, mas ninguém fala da... Não sei se é incompetência, não é isso, não quero dizer isso. Dos presidentes que lá atrás não cumpriram com as suas obrigações. Ninguém cita esse grande detalhe. Por quê? Porque as pessoas se matam literalmente por um cargo não remunerado, fazem aquilo que bem entendem e depois só ficam contando as coisas boas que fizeram. Mas nunca falam da dívida que deixou para trás. Eu sei que é difícil, imagino que seja difícil, porque eu nunca fui presidente, mas imagino que seja muito difícil se assumir um clube, ali, num primeiro momento, por 3 anos, ter uma cobrança gigantesca de uma torcida maravilhosa, que é a torcida do Vasco da Gama. Você se habilitou aquilo ali, sabia que tinha dificuldades financeiras e tem a obrigação de fazer um time forte, competitivo. Isso deveria ser o normal. Mas muito dessa dívida vem de coisas erradas, de sacanagens, sabe? De contratações obscuras, de comissões que não deveriam ser pagas, de empréstimos que a gente não sabe direito se foram feitos, enfim. Isso foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, culminou nessa situação ruim que o Vasco se encontra. Mas um ponto que eu nunca vou mudar o meu jeito de pensar, é que quem trabalhou honestamente, cumpriu o horário e se doou ao clube, de alguma forma, não digo que só os atletas merecem receber, não, porque estou citando aqui o Valdir como exemplo. Não, todos os trabalhadores, todos aqueles que prestaram algum tipo de serviço ao clube, claro que, se comprovado, merecem receber integralmente. Porque o correto era eles receberem na data. O clube, quando contrata, sabe que tem salário, imposto, férias, 13º, enfim, direito de arena, que tem as suas obrigações. Estou falando isso aí especificamente dos atletas. E tem que cumprir. Eu sei que é duro você não ter dinheiro e ter a obrigação de fazer um grande time. Mas, se você não tem condições de fazer isso, não se habilite a ser presidente, né? Alguns tiveram muito êxito, muito êxito, muitos títulos, né? Especificamente aí o Antônio Soares Calçada, que era o presidente em 97, o doutor Eurico Miranda, que, sob o comando dele, teve os maiores títulos da história do Vasco. Depois vieram outros aí que não fizeram nada para o clube e, mesmo assim, conseguiram aumentar essa dívida. Nesse momento, está lá o Pedrinho e a Sempre Vasco, né? A Sempre Vasco tem muitos amigos lá, são pessoas do bem, mas eu acho que tem que ter um meio termo dessa história para que o trabalhador não fique prejudicado. Tá? Essa é a minha opinião. Eu não acompanhei na íntegra, vi que teve 97% dos votos a favor da recuperação judicial, então imagino que 97% das pessoas que votaram, e inclusive o Valdir votou a favor, estejam satisfeitas com um acordo futuro que será feito aí com os profissionais. É sempre assim, né? Esperam data FIFA, momentos que não tem futebol, para tomar as grandes decisões, se reunirem, não sei o quê, enfim. Eu acho que é uma pauta que se faz necessária, que é necessário se discutir,
Não quero tomar nenhum lado, nenhum partido, né, embora esteja ao lado do trabalhador, mas não acho justo, qualquer que seja o presidente, nem estou falando aqui do Pedrinho, ter um discurso de que, usando o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é a nossa grande paixão, como escudo para erros passados. Entendeu? Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não vi quem falou por parte do Vasco. Eu li que o presidente Pedrinho não estava presente na reunião desses dias aí, mas não é justo, não é correto você colocar a instituição, porque toda pessoa que briga contra a instituição, ela automaticamente está errada. Mas quem cometeu o erro, na verdade, foram os presidentes lá atrás, que não cumpriram aquilo que foi combinado durante o período que o atleta trabalhou. Eu estou falando especificamente do Valdir, tem outros atletas. Para mim, até uma surpresa, tá? Porque o Valdir trabalhou há mais de 20 anos no clube. Eu acredito que entendia que ele já deveria ter recebido esses valores, porque acho que outros que trabalharam posteriormente ao Valdir receberam. Então, eu só estou dando a minha opinião, porque é muito fácil dizer o Valdir está brigando com o Vasco. Isso não é o correto. Isso não é correto. Estão invertendo valores. Foi o clube, através de algum ex-presidente desse, que não cumpriu aquilo que foi combinado. Então, essa é a minha opinião. Tem um monte de gente aí que, aqui, inclusive na live, que provavelmente não vai concordar e não está concordando comigo, porque parece que eu também estou contra a instituição. Eu não estou contra a instituição. Mas se ponha você aqui, Sávio MZ, que está aqui criticando, falando, mano, que porra de título é esse? Tu virou jornalista assim? Não, eu não sei escrever mesmo, não estudei também não. Só quero dizer o seguinte, aí tem aqui dizendo, Pedrinho está com investidor de ponta. Se ponha você no lugar de algum profissional que trabalhou e prestou serviço e não recebeu. Você iria atrás dos seus direitos. É só isso que o Valdir e outros profissionais, outros funcionários, essa dívida não é só... a dívida não é toda do Valdir. Tem outras e outras e outras pessoas envolvidas, e quem errou lá atrás, ninguém fala. Por quê? Porque é muito mais fácil você dizer que os credores, aqueles atletas, aqueles funcionários que lá trabalharam, estão contra o clube. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Claro que eu vou ficar puto. Claro que foi. Eu amo o Vasco da Gama, e se eu ouvir que alguém está contra o Vasco, eu vou ficar puto. Fico puto com o narrador, que supostamente torce para o outro time quando narra um jogo do Vasco. Fico puto com o comentarista que parece que está puxando sardinha. Fico puto com os programas de televisão que falam muito mais do Flamengo do que do Vasco, por exemplo. Eu também fico puto. Mas nesse caso específico, é uma inversão de valores. Quem errou lá atrás foram os presidentes, que contrataram atletas, serviços, profissionais, funcionários,
e não pagaram, não cumpriram. E aí hoje eu vi um monte de gente chateado com o que o Valdir falou. Não sou amigo do Valdir. Ele foi, por diversas vezes, adversário nosso na política, porque ele apoiava o doutor Eurico Miranda e a gente era oposição. Então, não estou aqui para defendê-lo. Não estou aqui para defendê-lo. Eu estou vendo Esther Santos, aí, o próprio Valdir aceitou a recuperação. Então, eu não sei quais foram os termos. Eu não estou me metendo nisso. Eu não sou contra a recuperação judicial, sou a favor. Sou super a favor. Quem já esperou 20 anos pode esperar mais 5, mais 8, mais 10. Mas cortar 90% daquilo que você tem direito, dizendo que senão o clube vai quebrar. O Clube de Regatas Vasco da Gama não vai quebrar nunca. 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 Não tem uma empresa grande aqui no Brasil que não deva, pelo menos, impostos. Todo mundo deve. Que o Brasil há até uma indústria de pessoas de empresas que devem, de empresas que devem e que lá na frente espera a mudança de governo, fazem refis e acertam as suas dívidas. Eu acho que isso é que o Vasco deveria fazer. Separar quem trabalhou de quem não trabalhou. Tem supostos empréstimos, tem supostas comissões. Tem coisas que eu acho que são questionáveis e que devem ser questionadas, sim. Mas pessoas que prestaram serviço ao clube devem receber. E eu não estou falando do Valdir. Tá? Não estou aqui para defender o Valdir. Acabou que o Valdir falou por muito tempo lá na comissão e chamou a atenção, e foi esse o assunto do momento. Então, assim, eu acho que precisa encontrar um meio termo, que você pague suas dívidas, consiga deixar todos aqueles trabalhadores contentes e ainda assim consiga fazer um time forte. Afinal de contas, a dívida do Vasco sempre foi pública e notória. Então, se você, não você, Pedrinho, não você, Eurico, não você, Campelo, Salgado e etc., só para citar os últimos presidentes. Você, candidato, sabia que o clube estava nessa situação. E mesmo assim, encarou o desafio. Então, coloque em prática tudo aquilo que foi prometido e resolva o problema do Vasco sem prejudicar as pessoas, sem colocar as pessoas uma contra as outras, entendeu? Excitando a briga, a intriga, né? Porque eu não acho correto que quem trabalhou, cumpriu as suas coisas que foram combinadas, né? Tem um monte de jogador, não é o caso do Valdir, tem um monte de jogador que até nem jogou nada pelo Vasco, né? Nem jogou absolutamente nada em termos de performance. Mas ele também não botou a arma na cabeça de ninguém para ser contratado, não. Tem lá as sacanagem dos dirigentes com os empresários, com quem quer que seja.
tá? E isso também deveria ser melhor apurado, deveria ser melhor investigado. É que, não sei, parece que tem um acordo nessa ciranda aí, sabe? Ó, eu vou passar a faixa de presidente para você, mas você aprova as minhas contas. E aí todas as contas são aprovadas, ninguém é responsável. E aí agora, quando chega numa situação dessa, que o cara está próximo de receber os seus direitos, ele não vai receber ou vai receber com deságio de 90%, te juro que para mim é inaceitável. Como tem um monte de idiota aqui hoje na live, embora a audiência seja altíssima, falando mal do Pedrinho, falando mal do Bigode, eu provavelmente serei bem breve nas coisas que eu vou falar aqui, porque eu não tenho obrigação nenhuma de estar aqui, não tenho obrigação nenhuma de perder meu tempo ou de ler as besteiras que estão sendo escritas aqui. Estou aqui porque eu gosto do Vasco e porque me sinto na obrigação de dar a minha opinião sobre as coisas que estão acontecendo. Agora, com certeza, um monte de gente que está falando merda aqui na live, se esconde também atrás de um computador para escrever as besteiras que talvez não tivesse coragem de falar pessoalmente. Tá bom, pessoal? Tá tudo bem, tá tudo ok. Foi uma decisão minha vir aqui e abordar esse assunto, mas eu não acho correto, não acho justo se esconder atrás de uma instituição que a gente ama, porque todo mundo que está aqui, pelo menos deveria ser um apaixonado como eu pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, mas eu não acho justo, seja o Pedrinho, Salgado, Campelo, Eurico, só para citar aí os últimos presidentes, Roberto Dinamite, os últimos presidentes da instituição, se esconderem atrás da instituição que nós amamos para dizer que A, B, C ou D não merece receber pelo aquilo que trabalhou. Hoje em dia, a gente só tá ouvindo, valores astronômicos, que os atletas ganham. É justo, a evolução dos tempos, os clubes arrecadam mais, têm mais campeonatos, natural que os atletas ganhem mais. Lá atrás, os atletas ganhavam bem pouco, tinham uma carreira mais curta. Então, o jogador precisava... Estou falando só de jogador porque eu fui atleta também do clube, o clube também ficou me devendo, hoje não me deve mais nada, mas não é justo, não é o correto. E os jogadores, falando só da classe de ex-jogadores, os jogadores se preparam com aquilo que ganhou para viver a sua aposentadoria. E não é justo que esses valores, a família, o atleta e a família imaginaram que pudessem ter no futuro, tenha 90% de deságio. E essa é a minha opinião, e quem não gostou, está tudo certo também, e ok. Ok. Sou a favor da recuperação judicial, mas sou a favor que todos os atletas, todos os funcionários, todos aqueles que, de alguma forma, conseguirem provar que são credores de verdade, recebam 100% do que está lá
na justiça. Essa é a minha opinião. Vou, com respeito, ler o superchat que chegou aqui e encerrar, porque sexta-feira não é dia de ficar aqui lendo comentários idiotas. Tá bom? Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Futuro, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Deixa sua opinião aí sobre o que o Edmundo falou, o que você achou do vídeo, sobre se é a recuperação judicial do Vasco. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!